bem-vindas a mais uma live de aquecimento. Boa noite, minhas técnicas de enfermagem poderosas. Estamos aqui para mais uma semana, a segunda, hein? A segunda semana de aquecimento do nosso pré-evento, que é a Semana da Técnica de Enfermagem Contratada, que vai acontecer do dia 21 a 25 de agosto. Para você que chegou aqui agora e não sabe o que está acontecendo, será um evento onde eu vou ensinar técnicas de enfermagem a conquistar a sua vaga de emprego em até 3 meses, mesmo sem experiência. E esse evento será online, totalmente gratuito. E se você não se inscreveu, corra lá no link que está na bio do Instagram para não perder a sua chance. Então, o que eu preparei? 2 semanas de lives para aquecer, ou seja, para você chegar chegando no evento, sabendo o que está acontecendo, não cair de paraquedas. E com temas riquíssimos, temas que farão toda a diferença aí no seu dia a dia e principalmente quando você estiver participando do evento. Você sabia que a experiência ela pode te prejudicar no processo seletivo? Você tem essa noção? A maioria das pessoas não tem. E hoje o tema é exatamente esse. Você que está aí do outro lado, você às vezes imagina, não, olha, eu não tenho experiência, eu não tenho a menor chance de ingressar no mercado de trabalho, porque eu estou concorrendo com pessoas que já têm experiência. Isso virou um mito. Isso não é uma verdade absoluta. Você que está imaginando isso. Eu falo aqui hoje, a experiência ela pode prejudicar no processo seletivo, sim. Eu, como recrutadora, observo isso constantemente durante os processos. Então, se você chegou aqui agora, se prepara, porque hoje vamos quebrar esse tabu aí, esse mito que todo mundo acha que não, somente quem tem experiência. Se você que estiver entrando aqui, coloque aqui para mim de onde que você está falando. É bom ter essa interação, gostaria muito que você colocasse. Ah, a live acabou, não consegui participar ao vivo. Então, quando você entrar na live, quando você conseguir assistir, coloque para mim nos comentários de qual cidade você está falando. Então, enquanto vocês estão entrando aí, se preparando para entrar, vou tomar minha aguinha aqui. O que é importante desse tema? A pessoa não perder as esperanças. Quando eu falo aqui, ó, sabia que a experiência ela pode te prejudicar, ela pode te atrapalhar, eu quero dizer que isso realmente acontece de fato, pessoal. Vocês não têm noção. Então, eu sempre trago nas minhas lives exemplos muito clássicos do dia a dia de um processo seletivo, que você que está do outro lado nem tem noção por que acontece isso. Quando a pessoa ela tem uma experiência, isso é muito bom. Porém, dependendo da pessoa, dependendo do profissional, se ele é um profissional experiente, porém ele não se atualiza, porém ele ficou parado ali no tempo. Boa noite, Maria. Então, tchauzinho aqui, muito bem-vinda. Se ele não se atualiza, é como se ele não tivesse realmente experiência. Veja bem, eu vou trazer aqui vários exemplos do dia a dia que eu acompanho, que eu vejo, né, até de colegas. E eu também vou trazer exemplos de algumas questões que são colocadas no processo seletivo e que a pessoa ela nem imagina que isso acontece. Ela está crente que está abafando ali, contando toda uma historinha, mas
na verdade o recrutador já reprovou. Ou seja, ela tem experiência, mas ela não domina as questões atuais que o recrutador ele quer ouvir. Ele não quer ouvir o que você aprendeu há 10 anos atrás lá no seu curso, não. Ele quer ouvir o que você tem de conteúdo aqui, agora, no presente. Ah, professora, mas como assim? Uma pessoa que tem experiência, ela não teria que ir preparada para o processo seletivo? Você tem razão, toda a razão. Mas não é bem o que acontece. Eu vou citar aqui um exemplo. Lógico que eu não vou falar da instituição, nem quem fez essa pergunta, né? Acabou respondendo ali. Quando foi perguntado, né, entre negligência, teve uma história, um caso que foi contado ali, né, a resposta seria negligência. A pessoa não sabia, porque na mente dela, ela já estava ali na instituição e nunca ouviu falar sobre isso daquele jeito. Eu tenho aqui, nosso código de ética, que fala tudo. Isso é uma das questões. Mas ninguém vai perguntar para você assim, o que é, negligência, me fale. Ela vai contar um caso, ela vai contar um estudo de caso. O recrutador, ele prepara essa pergunta. E que se a pessoa, isso que a pessoa tinha mais de 10 anos no mercado de trabalho. E eu estou trazendo essa pergunta e este exemplo porque, teoricamente, é um exemplo que todos deveriam saber. Porque, além de fazer parte do código de ética, você pode cometer uma negligência sem saber que está cometendo. Então, quando o recrutador ele faz um cenário com perguntas relacionadas a infrações, ele quer saber se você está antenada no aqui, no agora, para não cometer nenhum erro, não prejudicar o paciente e manchar o nome da instituição. Vocês precisam entender que toda pergunta que o recrutador faz não é simplesmente responder ou achar que está certo. E aí ficou muito chata essa questão, porque a pessoa, além de não saber, ela tentou responder o que ela achava. Começou a falar coisas que não tinha nada a ver com essa questão da negligência. E aí, final das contas, a pessoa que se dizia experiente não passou no processo seletivo, pelo menos na etapa da entrevista. Então, você que está aí do outro lado precisa tomar muito cuidado quando você está concorrendo à vaga com uma pessoa experiente e não cometer um erro que eu vou falar agora, que aconteceu há pouco tempo também. Isso tudo para você, técnica de enfermagem poderosa, que está aqui agora. É para você chegar antenada na entrevista de emprego e saber que o que está ali, se tiver que ser seu, vai ser seu, independente se a pessoa tem ou não experiência. A minha intenção nesta live é quebrar esse paradigma, quebrar esse tabu. Ai, olha lá, tem experiência. E isso foi verbalizado lá durante a entrevista. Como é que foi? As candidatas estavam ali, sentadas. Tudo isso são fatos reais da minha bagagem que eu trago para vocês para aprimorar cada vez mais o seu conhecimento. Então, veja bem, olha só que importante e que isso que fez um diferencial. Ali, as pessoas que estavam sentadas estavam sendo observadas a todo momento. Então, geralmente numa entrevista,
quando a pessoa está ali com candidatos experientes ou não experientes, né, que nunca trabalhou, ele até faz essa mistura para saber qual o comportamento daquele que não tem experiência versus quando está à frente daquele profissional de experiência. Ele promove esse estresse cognitivo justamente para saber se você está preparada para o desafio. Você sabia disso? E aí o que acontece quando o recrutador pergunta, são várias perguntas, de onde que você é? Que geralmente é assim, né? Às vezes o processo seletivo ele é feito em grupo, tem dinâmicas. Então ele pede para você perguntar, ele pede para você falar tranquilamente de onde que você é, o que você faz, o que você estuda, o que você tem de estudo de aperfeiçoamento, além do curso técnico, o que você está achando ali do processo da entrevista. E não foi só essa vez, tá? Teve várias outras, já aconteceram isso de outras vezes, mas esse foi mais recente. A pessoa levantou a mão e falou assim, estou com medo e estou insegura. O recrutador nem fez essa pergunta. Olha só, todo mundo que está aqui está falando que tem 2 anos, tem 3 anos, agora chegou na minha vez de falar, eu nem sei o que falar. Porque eu estou com medo e insegura de não responder, porque eu não tenho experiência. E em algum momento o recrutador perguntou se você tem experiência, se ele já está ali com o seu currículo e lá está escrito que você não tem. Por que você vai dar uma bola fora dessa? Não cometa esse erro jamais. Se você está ali, você está sob pressão, você está ali, por mais que o recrutador te deixe ir à vontade, ele pede para você falar, se apresentar. Ele quer saber quando você está de frente para os outros coleguinhas, como que vai ser o seu comportamento? E por que essa candidata ela teve que falar isso na hora errada? E aí, o que acontece? O que eu quero trazer para vocês com essa questão? Não fiquem com medo quando tiver um candidato com experiência. Isso não quer dizer nada. Eu acabei de dar um exemplo que teve uma candidata que perdeu a vaga porque ela não respondeu nada vezes nada dividido por nada ao quadrado. E aí você que está ali prontinha para responder, eu tô com medo, olha, achando que a pessoa respondeu até certo, viu? Porque ainda tem isso, quando tem aquelas dinâmicas ali, você sai tão cabisbaixa e fala assim, nossa, eu respondi tudo errado. E a errada foi a outra pessoa, porque ela falando que tem experiência não garante que ela está respondendo certo. E aí você acha que ela respondeu certo e ela não respondeu. E você vai lá, olha, eu tô assim, com medo. Olha, perdi as esperanças porque, viu, todo mundo com experiência, todo mundo respondendo errado. Experiência não quer dizer nada. Quer dizer, desde o início da live que eu falo, é importante, mas não quer dizer nada quando a vaga que você está também ali pleiteando, está junto, porque vocês estão no mesmo processo. Se não fosse para você participar sem experiência, o recrutador não teria nem te chamado. Não quer dizer nada. Isso deixa eu até colocar de uma forma tranquila aqui para você que tenha experiência, enfim. Se você tem experiência e acha que tá tranquila, tá preparada, beleza. Agora, se você tem experiência, tem mais de 10 anos, 5 anos, estacionou lá atrás e não sabe das atualizações, por favor, você precisa se atualizar. Não é porque você tem experiência, agora não, lógico, uma pessoa que ela é experiente, igual eu tenho 27 anos de profissão. Na minha especialização, na minha prática, que eu tenho ali, eu tenho experiência, eu estudo, eu faço o meu dia a dia acontecer, eu não estacionei,
perfeito, um profissional que tem experiência está cada vez mais agregando, top. Eu não estou falando desse, eu estou falando do experiente que pode reprovar porque ele estacionou no tempo. E por isso que a experiência, se ela não quer dizer nada se a pessoa não procurou, ela não sabe, ela ficou ali 10 anos naquela instituição, 5 anos, fazendo a mesma coisa, naquele mesmo setor, sempre ali. E aí quando tem oportunidade, não quero fazer, eu sempre fiz assim. A maioria, não estou falando todos, mas a maioria que tem experiência, estaciona, tem 2 empregos, não se sente motivadas a voltar a estudar. E pior, também não se capacitam. Então, os profissionais hoje que se dizem experientes, se não tiver atualização, for um profissional com experiência, mas uma experiência que ele não se atualiza, ele com certeza não vai garantir a vaga. E a experiência prejudica por quê? Que é o tema da live de hoje. Porque a experiência não são todas. Estou colocando este perfil de profissional experiente. Porque o excesso de confiança na pessoa que é experiente acaba prejudicando. Então, teve uma outra situação, isso foi uma prática, e a pessoa foi e rasgou lá o dedinho da luva, né? O indicador, para tentar palpar. Não preciso nem falar se essa pessoa, ela repetiu, né? Ela reprovou na prática ali, tá? Não era nada tão mirabolante. Era só para saber preparar uma bandeja, como posicionar o paciente, como procurar o acesso. Não era nem para funcionar em si, porque geralmente nos processos seletivos não tem ali para você funcionar. Mas precisava rasgar a ponta da luva, mostrou o quê? Que a pessoa, ela tem experiência cheia de vícios. Outro quesito aqui, bem importante. Não adianta você ter experiência e vir munida de vícios. Olha, vamos dar um jeitinho aqui, porque já que não chegou a medicação, vamos diluir com esse aqui que tá aqui mesmo. Tem lá na farmácia, pegar, não, eu sempre fiz assim, com esse diluente. Não vai dar nada não, vamos fazer aqui, ó. Isso, além de ser um profissional experiente, é um profissional experiente e inconsequente. Quantos de vocês, eu gostaria até que colocasse aqui para mim, se sim ou não, né? Vanessa, que entrou aqui, boa noite. Van, Aninha, Flávia. Deixa eu ver aqui minhas poderosas. Temes, Medeiro, Sandra, Rejane, Simone, Ani Maldes, acho que é esse o nome. Boa noite para vocês. Então, quantas de vocês que estão aqui agora ao vivo, depois coloca aí de qual cidade que vocês estão falando, que é muito importante essa interação, adoro saber de onde vem minhas poderosas, né, de onde que está falando. Agora eu quero colocar aqui uma pergunta, você que está aí do outro lado, vocês já participaram aí de estágio? Quantas de vocês já viram lá profissionais durante o estágio, que estão, né, profissionais que têm ali, são experientes, pelo menos o que a gente imagina, fazendo alguma coisa que você não concordava e que você julgou e falou assim, nossa, essa funcionária aí do hospital tá fazendo errado, tá contaminando ou tá fazendo alguma coisa. Coloca aqui para mim se vocês já tiveram essa experiência de estar ali fazendo estágio e falar, nossa, eu aprendi assim na escola, quando eu tô aqui agora, eu tô vendo tudo diferente.
Tô contaminando, não tá fazendo na técnica correta. Fala aqui pra mim, você que tá aí do outro lado, se sim ou não, se você já se deparou com essa situação durante o estágio. Para você, já dou um recado. Para você que não está acompanhando, eu recebi várias mensagens de pessoas hoje que não iam conseguir assistir, umas porque estariam de plantão, outros estudando, né, na escola, enfim. Vai ficar gravada a live, vai ficar disponível. E depois, se você quiser interagir, colocar algum exemplo lá nos comentários. Nossa, professora, sim, eu fiz um estágio em tal lugar e eu vi uma coisa errada. Fala aqui pra mim. Sim, estudante. Perfeito. Começou o estágio agora, mas se preparem que vocês vão se deparar com profissionais muito bons, tá? Vai aprender muita coisa. O que eu peço só que vocês aprendam o que for para somar. Só não retrocede. Porque nem tudo que aquele profissional escuta o que a professora aqui está falando para você. Nem tudo que você está vendo aquele profissional fazer ali no estágio é amém para eles, tá? Cuidado, porque ele pode estar fazendo uma prática errada e você vai se iludir. Nossa, olha, trabalho aqui há 10, 15 anos, vou aprender, vou encostar aqui para ver como é que ela faz, como que... Cuidado, porque geralmente a tendência, as pessoas que já estão, principalmente 15, 20 anos ali, não são todas, eu não estou generalizando, mas a maioria que não se atualiza, que não sabe das práticas seguras, ou que já está cansada de estar ali, nem tudo ela vai fazer corretamente. Então, o que eu quero trazer para você é que leve o que for bom e o que não for, deixe por ali. Porque vocês vão observar de tudo. Eu observo isso fazendo processo seletivo, entrevista, todo momento. Eu percebo. Ah, olha, falou que tem experiência. Você pergunta... e olha que não é nada tão assim, é o que a pessoa precisa para saber ali tratar o paciente com segurança, atender, prestar uma assistência. E eu fico muito preocupada, não é com as pessoas que não têm experiência, viu? Não é com a pessoa como você, minha poderosa, que está aí do outro lado, minha técnica recém-formada. Eu não tenho preocupação com você. Eu tenho preocupação quando a pessoa que fala que tem uma experiência, que ela relata ali, que ela trabalha X tempo naquele setor ou naquela instituição, e ela não responde o mínimo que é o necessário ali. São diversas vezes que acontece isso. Então, o que eu quero trazer com esse tema de hoje? Para te deixar mais segura, mais atenta. Você que não tem experiência, achar que tudo está perdido porque você está concorrendo com uma pessoa experiente. Mas, como o tema da live já diz, né? A experiência não quer dizer tudo. A experiência ela pode prejudicar no processo seletivo. Por quê? Porque a pessoa já chega com excesso de confiança. E o grande problema, essa é bem clássica, já dei vários exemplos aqui. Na instituição que eu trabalho, é feito dessa forma. Essa eu nem ia falar, mas eu não aguento, vou falar essa daqui. Essa foi demais.
eu fiz uma pergunta. Um paciente entra com dor no pé, a pessoa experiente. Qual exame padrão ouro para fazer? Não respondeu. Não respondeu o que eu precisava ouvir. Aí é que eu fiquei mais preocupada ainda. Hoje, você que está aí estudando sabe que tem que fazer um alerta. A pessoa está com dor no peito. Um leigo sabe, um leigo. Isso me deixou preocupada. Foi isso que me despertou para o tema da live de hoje. Você sabia disso? Foi esse episódio que me deixou de cabelo em pé. Tudo bem, tem o fator do nervosismo, mas a gente consegue trazer ali o candidato, trazer, olha, respira, né? Não sei se todos são assim. Eu falo por mim, na instituição que eu trabalho. Respira, pensa. Então, o que você precisa entender? Você só perde para você mesmo. Não adianta ficar preocupada com aquela profissional que se diz experiente, porque as instituições estão mudando isso. Ela não quer uma profissional que tenha vícios. Nossa, professora, vício do quê? De fumar, de beber, de isso e aquilo? Não, gente, não é nada disso. É um vício de fazer coisas erradas, repetidas vezes e achar que aquilo tá tão certo que quando ela entra para uma instituição que ela precisa fazer o certo, ela não consegue. Ela não consegue porque ela sempre fez daquele jeito, o jeito errado. E leva isso com ela, vai levando isso e ela não consegue. As instituições perceberam que os profissionais como você, sem experiência, é mais fácil de moldar de acordo com o perfil daqueles protocolos daquela instituição, porque você não sabe o que é o certo. Assim, não sabe, você sabe. Se você passar no processo seletivo, estudar o que realmente precisa para passar, saber as etapas, você vai corresponder ao que o seu líder quer. Você entrou, você passou no processo seletivo, bonitinha, ali, respondeu tudo. Vão te ensinar a rotina daquele hospital. Você entrou com aquele básico e você vai aprender, porque cada instituição tem um protocolo diferente, tem uma rotina diferente, do jeito que é na minha, provavelmente não é na sua, e assim vai. E para fazer isso, as instituições preferem, eu falo por mim também, tá? Profissionais sem vícios. Ah, mas aquele que tem experiência então nunca mais vai conseguir? Vamos lá, eu falei isso desde o início da live. Existem profissionais experientes e se atualizam e fazem a lição de casa bonitinho e participa lá do processo seletivo com maestria. E tem aqueles experientes que ficou lá o conhecimento guardadinho na gaveta, do conhecimento que ele teve lá em 1900 e bolinha, que ainda fazia curativo com açúcar, e ele acha até hoje que é com açúcar que faz, não se atualizou, e quando chega lá no processo seletivo, ó, não passa. É desse profissional que eu estou falando. Então, quando eu trago aqui na live, a experiência, ela pode atrapalhar? Ela pode prejudicar no processo seletivo? É exatamente isso. Ela pode atrapalhar a partir do momento que o profissional que é experiente, ele não se desenvolve. E não é por falta de oportunidade, que a maioria hoje das instituições, elas precisam promover treinamentos, dar uma capacitação, uma atualização, principalmente por conta dos protocolos
que tem, né, na instituição, enfim. Mas aquele que é engessado, aquele que já está cansado, que já está experiente, que acha que sabe tudo, ele geralmente não quer participar, porque ele é o famoso sabe tudo. Então, eu sempre aconselho para os meus alunos, eu não sei tudo, graças a Deus, porque todo dia eu aprendo uma coisa e enquanto mantivermos aqui nesse mundo, né, nessa vida, estaremos aprendendo todo dia, sempre. Então, o que eu trago aqui de mensagem para você, que é sem experiência, e daqui a pouco você vai ter experiência, não pare no meio do caminho. Garantir sua experiência, a prática, a habilidade de funcionar, de fazer curativo, né? Porque depois que passar no processo seletivo, você vai começar a praticar isso e aquilo. Ah, já sei tudo. Sabe nada. Cada dia você vai aprender, até com o paciente você aprende. Diga-se de passagem, até com o paciente. Então, deixa eu ver aqui, o pessoal que está entrando, boa noite, muito boa noite, pessoal. Então, para quem acabou agora de se formar, depois coloque aqui nos comentários, é interessante. Se você já teve alguma prática no estágio que você viu, que você duvidou, você fala assim, nossa, isso aí não tá certo não, isso aí a pessoa tá fazendo errado. Eu já vi de tudo nessa vida. Até preceptor ensinando errado pro aluno, eu já vi. Imagina aquele aluno multiplicando aquela informação errada várias vezes. Mas isso também é culpa do ensino, das escolas, da formação, da fragilidade na formação dos professores. Por isso que a maioria dos alunos acabam saindo inseguros. Acham que não aprendeu nada. Então, vamos dar uma viradinha nessa chave e vamos mudar essa história definitivamente. Para você que está aí do outro lado e você almeja entrar no mercado de trabalho, ser aquela técnica de enfermagem contratada poderosa, você não pode ficar de fora desse evento, que é a Semana da Técnica de Enfermagem Contratada, que vai acontecer do dia 21 a 25 de agosto, e estamos aqui já na segunda semana da live de aquecimento, para que você chegue lá no evento, sabendo de tudo, com tudo na ponta da língua. Porque essas lives, vocês assistindo, mas eu não assisti, professora, da semana passada. Tem problema não, é só você entrar aí no Instagram que as lives estão disponíveis. E hoje, segunda-feira, até sexta-feira, estarei aqui todos os dias, né, de segunda a sexta, às 21 horas, promovendo lives de aquecimento para que você chegue tinindo no evento. E para você que chegou aqui agora, clique no link, tá lá na bio, faça sua inscrição e garanta. Amanhã o tema será os erros que você, olha só, que você jamais pode cometer. Olha, professor, eu quero saber quais são os erros que eu jamais posso cometer. Só amanhã. Então, espero que você participe, não fique de fora. Deixa aqui nos comentários para quem for entrar depois, de onde que você está falando e o que você achou dessa live. Dá aqui seu feedback e venha comigo que amanhã você vai saber quais são os erros que você jamais deverá cometer. E eu não vou permitir, porque aqui só tem técnica de enfermagem poderosa e você será um destaque por onde passar. Então, no que depender de mim, você já é uma profissional aí talentosa, poderosa, e espero por você amanhã às 21 horas para falar sobre esse tema. Até mais, pessoal. Gratidão.